Bom, a Câmara dos Deputados pode votar um projeto sobre as pesquisas eleitorais. No Senado, a CPI das pesquisas já conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação. Veja a agenda do Congresso com a Marília Sena. A Câmara dos Deputados pode votar um projeto que endurece as regras para os institutos de pesquisa. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que pode pautar um projeto do deputado Ricardo Barros, líder do governo, nesta semana. Já no Senado, o senador Marcos Duval conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI que investigue os institutos de pesquisa. Agora, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, precisa ler o requerimento em plenário para que a CPI seja instalada. Mas a oposição lembra que antes da CPI dos institutos de pesquisa é necessário instalar outras CPIs, como a CPI do MEC. Isso foi um acordo que os senadores fizeram antes do período eleitoral. Na Câmara dos Deputados também pode ser votado um projeto que visa garantir o fundo financeiro para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O projeto, que passou no Senado, permite o remanejamento de recursos para combater a pandemia de Covid-19 para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, principalmente de estados e municípios, até o final de 2023. De Brasília, Marília Sena. Voltamos com o professor Mário Sérgio. Professor, a gente viu aí a tentativa de uma CPI das pesquisas eleitorais. É algo que difícil num momento como esse, né? Não agrada a muitos políticos, porque muita coisa está sendo feita nesse momento de pré-eleição de segundo turno lá em Brasília. Gostaria da sua opinião sobre as pesquisas, os resultados que elas apresentaram. A gente sabe que a pesquisa pode estar de uma forma, no dia da eleição não dá para prever o que o eleitor vai fazer. Como o senhor vê a confiança, a credibilidade aí das pesquisas apresentadas no primeiro turno? Olha, o que a gente percebeu agora no primeiro turno foi que houve sim um excesso de pesquisas aí que a gente percebe numa mesma direção. E qual direção? Uma direção que induz, sem dúvida alguma, votos, porque, veja, no primeiro turno nós tivemos filas em excesso. Então, o indivíduo que vai votar e que observa pela televisão aquela quantidade de fila, ou mesmo que chega para votar e tem uma fila muito grande, então isso acaba, olha, esse candidato pode vencer no primeiro turno, então eu não preciso fazer nada, e aí acaba indo embora. Isso pode sim alterar resultados eleitorais, né? Então, não foi assim, eu entendo que esses institutos, eles não apresentaram algo que a gente pudesse perceber que foi de credibilidade. Não teve credibilidade ali. Erro na amostra? Não sei, porque se você está vinculado lá ao censo de 2010, então a porcentagem de evangélicos na população brasileira em 2010. Então, dependendo da quantidade que você coloca na amostra, você vai dar viés, né? Então, esse tipo de coisa que pode ser atuando exatamente no sentido de que quer direcionar, né, que é isso que a CPI vai querer investigar, porque houve deliberadamente uma amostra que pudesse ser viciada, então utilizar, por exemplo, 51% de amostras no caso de faixa de renda de X até Y. Então isso indica que você está buscando mais para a amostra daquelas pessoas que não são verdadeiras naquilo que seria a população geral. Então, isso é algo que enviesa a análise e pode ter acontecido isso sem dúvida alguma. Por quê? Porque resultados tão discrepantes, mas não é um só, são vários resultados discrepantes, praticamente na maioria das unidades federativas. Então, isso leva a colocar em xeque, sim, os institutos de pesquisa, a ponto de os políticos, se movimentarem na direção dessa CPI. A CPI tem condições de quebrar sigilos telefônicos, sigilos bancários, cruzar dados e verificar os interesses que estão por trás de muitos desses institutos de pesquisa. Então, é por isso dessa movimentação. E eu acredito que ela, sim, é necessária. Por quê? Porque a sociedade, ela recebeu uma informação que não foi verdadeira. Por mais que você imagine que o eleitor mude, ele muda, sim. Quando você fala em eleição para o Senado Federal, o Senado Federal, o voto no senador, ele é muito de última hora. Por quê? Porque a pessoa vai conversar com um amigo, com um parente, almoça, às vezes no próprio domingo, no almoço, ele conversa, não, é aquele cara, daí acaba direcionando o voto. A gente sabe disso, para senador até dá para você entender. Agora, para os cargos da eleição majoritária, é muito complicado você apresentar no dia anterior 14 pontos de diferença
e você ter um resultado muito próximo. Ok. Então, isso realmente coloca em dúvida e em xeque muitas dessas pesquisas, sem dúvida alguma. Muito bem, nós conversamos com o professor Mário Sérgio Lepre, cientista social, mestre em ciência política e professor da PUC do Paraná. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia para o senhor.